Boa noite, pessoal. Aqui é André Borim, agora tratando o eixo 5, dessa conferência de assistência social. O eixo 5, que é sobre o benefício e transferência de renda, a importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS. Então a gente tem uma série de coisas que a gente pode pensar aqui, para refletir. Antes de tudo, a gente tem que pensar isso enquanto uma garantia mesmo de renda, não apenas pensar esses benefícios e a transferência de renda como algo pontual, transitório, efêmero, superficial, mas não, a gente tem que pensar que nem todos tenham acesso à renda, e que esse acesso ele depende de uma série de fatores. A gente depende, por exemplo, de ciclos de vida, a gente depende de condições de existência, condições materiais de existência ou condições sociais, culturais, territoriais. A gente depende também da questão do mercado de trabalho. Que mercado de trabalho é esse? É um mercado que inclui? Não, é um mercado excludente, é um mercado alinhado às políticas econômicas neoliberais, que privilegia o desmonte das políticas de emprego, da organização sindical, que promove a terceirização, a quarteirização, a precarização do trabalho, o subemprego, a informalidade. Então, quais são as condições em que a gente acessa essa renda mediante o mercado de trabalho? Então, isso não pode ser o mote, isso não pode ser o principal. Então, dependendo das nossas condições de existência e também dos nossos ciclos de vida, e de algumas ausências também, como a questões de deficiência, que para algumas pessoas existe a questão incapacitante para o trabalho, nem todas, para aquelas que podem trabalhar tem que ser fomentado isso, e ela tem o direito à reabilitação e ser fomentado a sua inclusão produtiva, etc., o acesso ao trabalho, etc., a capacitação. Mas a gente está falando daquelas pessoas que num determinado momento da sua vida, seja pelo ciclo de vida, ou seja pelas suas condições de existência, ou pelo próprio mercado que é excludente, ela não acessa a renda. Então tem que ter uma garantia de renda para essas pessoas. Isso sim é pensar num Estado um pouco mais ampliado, um Estado mais alinhado com aquele estado de bem-estar social clássico que a gente pensava anos atrás. Então, um Estado que privilegia, sim, o desenvolvimento, não apenas o crescimento econômico. Então, trazendo aqui para a gente refletir algumas questões que eu coloco, debater sobre como fortalecer estratégias de ampliação do acesso aos benefícios socioassistenciais, na atual conjuntura, e os dispositivos relacionados à transferência de renda no Brasil, refletir sobre os desafios para a qualificação das práticas de transferência de renda, considerando as prerrogativas do SUAS, da territorialidade, dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, avaliar de que maneira a assistência social pode fomentar a qualificação e ampliação dos dispositivos de transferência de renda no Brasil, considerando a intersetorialidade das políticas públicas, ou seja, é importante sempre esse diálogo com a educação, segurança alimentar e nutricional, habitação, saúde, etc., nessa perspectiva de ampliar, de qualificar esses dispositivos de transferência de renda e também como qualificar as práticas de transferência de renda, como falado aí na reflexão anterior, como promover uma qualificação dessa transferência de renda, não só a partir da questão de questões de critérios, e esse critério não pode ser excludente, ele tem que ser includente, ele tem que privilegiar questões de classe, de etnia, a questões de gênero, questões que a gente já falou lá no começo, de desigualdade, não só a questão da renda em si, mas de repente a pessoa tem até um certo acesso a uma renda que saia dos critérios, mas será que ela não está vivendo uma situação de desproteção pelo território, de repente, onde ela vive? Então por que não repensar esses critérios e qualificar essa oferta? Verificar como construir estratégias efetivas para práticas socioassistenciais no SUAS que possibilitem um incentivo à autonomia dos beneficiários. Então, não é só um fim em si mesmo, ele muitas vezes está ali como uma porta de entrada, no CRAS, o acesso aos benefícios, etc., mas ele não é um fim em si mesmo. Então, como privilegiar, conectado à oferta de serviços, dos programas, das ações, dos projetos, etc., da assistência,
essa conexão com os benefícios podem privilegiar, né, incentivar a autonomia desses indivíduos, desses beneficiários. Analisar estratégias para ampliação e qualificação das práticas do SUS, considerando a renda e marcadores sociais como gênero, diversidade sexual, raça, etnia, territórios e outros, que a gente já acabou de falar, né? Está conectado a uma reflexão anterior. Então isso aqui é mais específico, essa questão, esses marcadores sociais de gênero, né? Então, para você ampliar e qualificar essas práticas, os SUAS, né? Sempre nessa perspectiva de benefício e transferência de renda, é reconhecer essas desigualdades, né? Inclusive de território, né? Uma necessidade de uma pessoa no interior de São Paulo, em Monragudo, é diferente de alguém do semiárido lá no Nordeste. Então, essas questões territoriais têm que ser levadas em consideração. Alguns territórios são mais excludentes do que outros, né? Alguns territórios, eles são mais promovem mais a desproteção do que outros. Então, como, né, qualificar isso e alinhar esses benefícios às reais necessidades a partir desses marcadores sociais? Avaliar como garantir a utilização do cadastro único para fortalecer a integração entre benefícios e serviços socioassistenciais. Então, isso é extremamente importante, é uma grande ferramenta o CAD único para a gente conhecer o território, conhecer as demandas territoriais e ampliar essa oferta, né? Isso integrando benefícios e serviços socioassistenciais. A partir disso, você incluir as pessoas de uma forma ampla, de uma forma efetiva em outros serviços socioassistenciais. Discutir como está, né, isso é extremamente importante, a regulamentação dos critérios, mas também a concessão, né, a forma como isso ocorre no seu município, dos benefícios eventuais, né? Então, existe o benefício eventual, ele está regulamentado, ele tem já uma rubrica orçamentária própria, né? Lembrando que a gente tem que pensar em sempre transformar, né, toda essa política de assistência social, a questão orçamentária, como já falado lá no eixo 1, que é toda essa estrutura, né, do SUAS, né, o financiamento, o cofinanciamento, o orçamento, de como tornar obrigatório, não discricionário apenas, né, para além de rubricas, né, para além de pastas, etc, etc. Então, como tornar isso obrigatório, né? Então, quais são os critérios de concessão dos benefícios eventuais? Como eles são feitos? O que eles privilegiam, né? Então, isso é extremamente importante. Quando existe a regulamentação desses benefícios eventuais. Então, só para efeito de discussão aqui, de reflexão, eu trouxe alguns dados que vocês têm disponíveis aí, né? Lógico que eu peguei nas aplicações do MDS, quando fala das famílias cadastradas no CAD único, as pessoas cadastradas e tantas outras informações aí que estão disponíveis, né, atuais, algumas atuais, outras não. Mas, por exemplo, o que é interessante frisar? Vocês têm aí 1/3 da população de Monragudo inscrita no CAD único, né? Vocês têm mais de 33, realmente são 1/3 da população incluídas no cadastro único. Vocês têm mais de 33 mil pessoas, né, em Monragudo, habitantes. E no cadastro único, segundo dados de março de 2023, são mais de 11 mil pessoas inscritas no cadastro único. Então isso é importante, é um dado importante para a gente pensar, né? E como isso pode demonstrar uma série de coisas para nós, e a partir disso a gente alcançar uma série de pessoas para os nossos programas, nossos serviços, né? Enfim. Então dessas pessoas, dessas famílias inscritas, né? Essas mais de 11 mil famílias cadastradas, né? Famílias não, pessoas, tá? Desculpa, famílias não, pessoas. São mais de 11 mil pessoas cadastradas e mais de 4 mil famílias cadastradas. Perdoem o erro. Então, dentro dessas pessoas aí cadastradas, são quase 10 ou mais de 10 mil pessoas, né, em situação de até meio salário mínimo, na verdade. E dessas, quase 6 mil pessoas recebem uma renda per capita mensal de até R$ 218, né? Ou seja, estão em condições, segundo indicadores, né? São quase 6 mil pessoas em situação de extrema pobreza, ok? Então, como trabalhar, né, na perspectiva da inclusão dessas pessoas, né, da proteção, da
emancipação, da autonomia, da igualdade e da equidade. Então é um grande desafio e isso pode ser feito a partir, sim, da concessão desses benefícios de transferência de renda, mas principalmente do alinhamento desses benefícios, né, a outros serviços socioassistenciais, a programas, projetos, né, e sempre, sempre, sempre a partir de uma perspectiva democrática, participativa, de construção coletiva da política de assistência social, seja nacional, na esfera nacional, estadual, mas especialmente no municipal é onde as coisas acontecem, é onde o sangue é quente, como disse já a saudosa Dirce Coga, já falecida. Então, uma grande referência para discutir território no âmbito da assistência social e parceira aí do MDS por anos. Então, a gente tem que pensar muito nessa perspectiva, lá onde o sangue é quente, não é frio, ele é quente no território, as coisas acontecem. É nos municípios, é nesses territórios, nas regiões que as coisas acontecem, a gente precisa conhecer melhor essa realidade. Então, eu espero em breve vê-los na conferência municipal e espero ter contribuído de alguma forma com a reflexão, com o debate, para a gente pensar propostas e deliberações aí para a Conferência de Assistência Social de Morro Agudo. Grande abraço e até